Continuando aqui, turma, olha só o que diz. Os diferentes povos que habitavam o continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo são chamados de povos pré-colombianos. Como assim? Bom, você tem no século XV, ali século XIV, século XV, a expansão marítima ou a expansão ultramarina. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Essa expansão marítima ou a expansão ultramarina é uma expansão da Europa que ela queria, os povos europeus queriam chegar nas Índias para comprar especiarias por um custo mais baixo. Por quê? Porque antes as especiarias eram super caras, como sal, canela, açúcar, e essas especiarias vinham das Índias. E a Europa acreditava que se ela encontrasse uma rota alternativa para chegar nas Índias, esse comércio sairia mais barato para a Europa. Então, Portugal foi o primeiro que saiu nessa busca, nessa navegação. Então, Portugal, ele vai pela costa da África até subir às Índias. Então, Portugal tem uma série de desafios nesse percurso que ele vai conseguindo aos poucos, né, entre Portugal, passando ali pela costa da África e chegando nas Índias. Como Portugal foi o primeiro a fazer isso, essa rota que Portugal fez era um verdadeiro segredo de Estado. Por quê? Porque se Portugal divulgasse essa rota, como ele fazia para passar por essa rota até chegar nas Índias, os outros países também fariam isso. E o intuito era o país que chegasse primeiro, ou o único país que conseguisse fazer essa rota alternativa para as Índias, conseguiria comprar as especiarias por um preço mais baixo e conseguiria revender pelo preço que eles quisessem. Só que o que acontece? Quando Portugal fez isso, Portugal ia enfrentando obstáculos a cada caminho. Por quê? Porque a Europa acreditava que eles eram o único continente que tinha no mundo inteiro, além da África, né? Então, o que a Europa pensava? Aquilo que está além do meu campo de visão é algo totalmente desconhecido. Então, eles tinham medo desse desconhecido, né? Então, eles acreditavam que se eles fossem contornar a costa da África para chegar nas Índias de uma maneira segura, eles tinham que viajar sempre de olho na praia ou de olho na costa marítima. Por quê? Porque se eles se afastassem daquela praia, daquela costa, e eles fossem para aquele lugar onde a visão deles não conseguisse alcançar, seria um lugar perigoso. Então, eles acreditavam que... Aí surgem as lendas, né? Acreditavam que no mar tinha aqueles bichos gigantes que engoliam navios inteiros, enfim. Então, Portugal é o primeiro a contornar a costa da África. Então, Portugal ele vai bem ali pela costa da África e ele não ultrapassa essa costa, ele não vai para dentro do mar aberto. Depois de Portugal, você tem a Espanha. E aí a Espanha também faz isso, só que ela vai se distanciando um pouco com Cristóvão Colombo. E aí ele descobre, né, com muitas aspas, porque tem... A historiografia diz, alguns historiadores dizem que ele descobriu, outros dizem que ele não descobriu, outros dizem que ele já sabia que existia essa costa, esse outro continente. Por quê? Porque quando a Europa quis fazer essa expansão marítima em busca das especiarias na Índia, a Europa, os países da Europa, contrataram piratas experientes. Isso é verdade. Contrataram piratas experientes. E aí, esses piratas conheciam muito mais do que os europeus. Então, dizem que pode ser ou não uma coincidência de Cristóvão Colombo ter descoberto a América, porque ele já era um pirata, um navegante experiente. Então, ele já conhecia aquilo que os olhos poderiam ver, né, no mar, no oceano. Então, pode ser que ele já tivesse conhecido esse lugar, como não, tá? E aí, o que acontece? Portugal, Espanha chega primeiro no continente americano e a Espanha coloniza alguns lugares. E Portugal chega depois e coloniza o Brasil. E aí, justamente, esses lugares dos astecas, dos maias e dos incas é aonde a Espanha vai colonizar. Tá? Os diferentes povos que habitavam o continente americano antes da chegada do Cristóvão Colombo são chamados de pré-colombianos. Outra informação importante, para a Europa,
Só eles eram o povo civilizado e só eles que tinham uma cultura superior, tá? E aí, quando os europeus chegam nesses novos lugares, como o Brasil, esses outros lugares como Peru, Chile, Bolívia, tudo mais, eles acreditavam que esses outros lugares eram lugares que não eram civilizados. Primeiro que eles acreditavam que esses lugares não tivessem pessoas. Eles acreditavam que a única população que tivesse gente fosse na Europa. Então, eles chegam nesses lugares e encontram os índios, né? E eles acreditam que esses índios não são civilizados, então que esses índios têm que se tornar, para que eles se tornem pessoas, eles têm que se adequar à cultura europeia, que é a cultura cristã, que é a cultura da própria Europa, sendo que esses povos que já habitavam na América tinham a sua cultura própria, tá? Os diferentes povos que habitavam o continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo são chamados de povos pré-colombianos. Muitos desses povos, como os que habitavam a parte colonial portuguesa, viviam de caça, pesca e coleta e eram nômades. Como assim nômades? Eles não tinham lugares fixos para ficar. Então, a cada momento, a cada período, eles mudavam a sua moradia, a sua rotatória, tá? Havia outros povos que praticavam uma pequena agricultura itinerante de subsistência e eram seminômades. Esses seminômades eram povos que eles tinham uma agricultura muito pequena, só para alimentar a sua própria comunidade. Eles são comunidades pequenas também, mas que eles não formavam, por exemplo, comunidades grandes ou cidades naquele local, tá? 3 grupos se diferenciavam e chamavam a atenção dos conquistadores europeus da época: astecas, incas e maias. Então, são 3 grupos que chamam a atenção para esse momento. Então, você tem os grupos nômades, os seminômades e esses 3 grupos que chamam a atenção: astecas, maias e incas. Além de possuírem uma organização política diferente dos povos nômades e seminômades, esses povos praticavam a agricultura de larga escala, ou seja, eles tinham mais gente para alimentar. Se os seminômades praticavam uma agricultura menor, uma pequena escala, só para alimentar ali aquela pequena população, uma realidade diferente que vai querer alimentar uma população maior vai ter uma agricultura de larga escala. Utilizavam técnicas de irrigação e faziam trocas comerciais. Vocês sabem o que são essas técnicas de irrigação? Imagina só, você tem 2 cenários. O primeiro cenário é onde moram pessoas, tem uma comunidade ali em volta de um rio, em volta de algum lago, enfim. A segunda realidade é uma realidade de pessoas que moram afastadas de onde tem água. Bom, para que essas pessoas que morem afastadas de onde tem água, para que elas não se desloquem com toda a sua comunidade e tudo mais para perto da água, o que eles fazem? Eles desenvolvem uma técnica chamada de irrigação. Essa técnica ela consiste em, imagina, você tem lá um rio, lá no cenário A, eles pegam e cavam buracos ou córregos, são irrigações, né? Para que essa água consiga chegar a lugares que ela nunca chegou antes. Então, a água ela acaba escoando assim até chegar nos lugares que nunca chegou antes e também tornando esse lugar mais fértil, né? Por onde essa água passa. Então, essa água acaba mantendo outras populações também. Essa técnica foi muito usada no Egito, tá? Na Mesopotâmia também. Também construíram grandes cidades com muitas pirâmides e contavam com um sistema de fornecimento de água para abastecer a população. Estão vendo nessa imagem aí que eu falei para vocês que tem esse palácio ali no fundo, tem essas construções aqui em pedra. Então, os astecas, os incas e os maias também são conhecidos, além da irrigação, né, claro, também são conhecidos pelas grandes construções. Então, eles têm grandes pirâmides, eles têm essas construções que são construções que duram, que ainda são resistentes até hoje, então são construções muito bem feitas, tá? E também tem esse abastecimento por meio da irrigação para toda a população. Primeiro povo, os astecas. Os astecas habitavam o atual México. Então, aonde fica o México hoje, antigamente, os astecas habitavam aquele lugar. E tinha uma divisão social hierarquizada. Então, tinha uma hierarquia na sociedade. A economia desses povos era baseada na agricultura, especialmente no cultivo de milho, pimenta, tomate e cacau. Então, a agricultura dos astecas, ela é predominantemente
do cultivo do milho, da pimenta, do tomate e do cacau. No artesanato, criaram peças em ouro e prata. A capital do Império Azteca era Teno, a atual cidade do México, onde é possível observar as ruínas da capital dos astecas. Então, você tem essa imagem aí, que é a capital dos astecas, e ela ainda está bem conservada para os dias atuais, né? Porque as sociedades astecas, incas e maias, gente, elas são sociedades muito antigas, tá? Elas são sociedades que foram formadas antes da colonização da América. Então, você tem a colonização da América acontecendo em 1500, 1400, ali, final de 1400. Então, é uma comunidade muito antiga, tá? Para ela ter ainda essas ruínas nesse estado, é porque são construções muito bem feitas. Continuando aqui embaixo, só um minuto, vou botar o celular aqui. Os diversos grupos que formaram o Império Inca, lembra, né? Astecas, Incas e Maias. Agora nós vamos falar sobre os Incas. Os diversos grupos que tornaram o Império Inca Os diversos grupos que formaram o Império Inca habitaram áreas em que estão localizadas o Peru, Bolívia, Chile e Equador. Então, os atuais locais, como Peru, Chile, Bolívia e Equador, antigamente eram o local onde os Incas habitavam. Assim como os astecas, tinham uma economia baseada na agricultura. Então, nós temos tanto os astecas como os incas, que têm a sua cultura e a sua economia de base baseada na agricultura. Então, você tem a importância da água nessas sociedades, você também tem a importância da irrigação nessas sociedades, que são sociedades que, antes de serem habitadas por esses povos, eram sociedades com poucos recursos hídricos, ou seja, poucos recursos com água. Então, quando você tem essa irrigação, você acaba levando água para toda aquela sociedade, tá? Tinha economia baseada na agricultura, possuíam um sistema de estradas entre os povos que constituíam o império. Era uma sociedade hierarquizada e regida em tudo que pertencia ao Estado, ao imperador. Então, você também tem aqui, na sociedade inca e asteca, uma sociedade que ela é hierarquizada. Continuando aqui, na página 39, na página 38 e no finalzinho da página 38. Os incas eram grandes conhecedores da arquitetura, faziam complexas peças em ouro e prata. Lembra? Os astecas também. Então, nós temos essas duas características em comum. Além da cultura de irrigação, além da agricultura, além de ser uma sociedade hierarquizada, eles também tinham essa arte de esculpir peças em ouro e prata, tá? E também eles construíam cidades, como Machu Picchu. Você já deve ter visto uma imagem de Machu Picchu, né? Essa imagem aqui, ó. Essa imagem que tem bastante verde aqui. Também construíram cidades como Machu Picchu, a mais de 2.400 metros de altura, que ainda mantém as suas bases preservadas. Então, se você tiver a oportunidade de pesquisar, de ver um vídeo, ou até mesmo de ir pessoalmente, você vai perceber que essas construções ainda se mantêm hoje em dia. Então, são construções, como eu havia dito, construções muito fortes, muito bem feitas para aquela época. Então, eles tinham uma tecnologia de construção muito boa. Quando eu falo de tecnologia, gente, eu não falo de internet, de computador, não. Tecnologia são formas de você fazer alguma coisa. Então, foram técnicas que eles desenvolveram para construir as pirâmides, as cidades, essas irrigações, essa maneira de chegar água para toda a cidade, para toda a população. Então, isso são culturas muito avançadas para a época. Quando os europeus chegaram, né, na América e viram os astecas, os incas e os maias, eles ficaram surpresos. Por quê? Porque eles tinham técnicas, os astecas e os incas e os maias tinham técnicas que os europeus nunca tinham imaginado em ter, que os europeus nunca tinham desenvolvido. E lembrando que para os europeus, eles eram o poço da civilização. Quando os europeus chegaram na América e viram tudo isso, o que eles fizeram? Vocês têm duas opções.
Vocês acham que, primeira opção, eles, nossa, reconheceram que é uma boa técnica, reconheceram que eles poderiam aprender com aquilo? Ou eles pensaram assim, não, isso não é importante. O que é importante mesmo é a nossa cultura, eles vão ter hoje a nossa cultura. A partir daqui para frente, eles vão ter a nossa cultura. Bom, foi igual no Brasil. Quando eles chegaram no Brasil, eles não se importaram com a cultura local do Brasil. A cultura que importava era a cultura europeia. Então eles catequizaram os índios, a mesma coisa nos astecas, incas e maias. Eles catequizaram os índios, eles colocaram a cultura deles como uma cultura predominante e importante naquele local, tá? Continuando aqui nessa imagem de Machu Picchu aqui. Por fim, nós temos os maias. Então, nós temos astecas, incas e maias. Relembrando, astecas e incas têm a cultura parecida, tem a irrigação, eles são povos que têm uma hierarquia na sociedade, eles têm a agricultura como base, tanto alimentícia como financeira, tá? E também eles constroem, eles têm esse hábito de esculpir ouro, prata. E continuando, para finalizar, nós vamos falar sobre os maias, tá? Os maias também eram constituídos de diferentes grupos étnicos que habitavam cerca de 500 cidades na região onde atualmente ficam Guatemala e Honduras, e a Península Yucatán, no sul do México. Esses povos utilizavam a linguagem de hieroglifos e tinham uma sociedade rígida e hierarquizada. Então, você tem hierarquia nas 3 sociedades, tá? A economia era baseada na agricultura, principalmente no cultivo do milho. Então, nós temos o milho tanto lá nos astecas como nos maias. Nós não falamos sobre milho nos incas, tá? A economia no cultivo do milho, feijão e tubérculos, com avançadas técnicas de irrigação do solo, e praticavam comércio de mercadorias com povos vizinhos no interior do império. Então, diferente dos outros povos, eles tinham esse hábito de comercializar, mas não era um comércio valendo alguma coisa monetária, era um comércio de trocas. Então, por exemplo, se eu planto bastante batata e o meu vizinho, o meu povo vizinho não, nós podemos trocar com algo que ele planta mais do que eu, tá? Ergueram pirâmides como a Itza, na imagem a seguir, templos e palácios. Então, eles têm essa construção de pirâmides, templos e palácios, demonstrando o grande domínio de técnicas arquitetônicas. Então, isso é também interessante falar. Os pesquisadores, os arquitetos, historiadores e geógrafos da atualidade ficam impressionados com a tecnologia da época, né? E também ficam impressionados em como as pirâmides tinham uma forma muito perfeita de arquitetura, porque elas eram muito assimétricas, quer dizer, e também eram muito bem construídas. Então, você tem essa noção de uma construção muito grande, você tem uma organização para essa construção muito grande, que era de invejar. Você imagina, você é um povo europeu que acredita ser o povo que é o povo civilizado, e chega numa nação dessa e tem tudo isso, palácios, pirâmides, uma cultura de irrigação, você tem uma economia, é uma cultura muito complexa que infelizmente foi deixada para trás por conta da colonização, tá? O artesanato é considerado muito rico, com a fiação de tecidos e o uso de tintas e tecidos de roupa. Tinha um conhecimento de matemática, com destaque para a invenção das casas decimais e o valor do zero. Então, olha só que interessante. Eles, além de terem tudo isso, ainda tinham conhecimento de matemática, o artesanato era muito rico e muito bem feito também. Para finalizar aqui, tá vendo a pirâmide, que é essa imagem da pirâmide? Essa é só uma das pirâmides que eles faziam. Eles fizeram várias pirâmides ao longo desse percurso.
E se vocês tiverem a oportunidade de ver um vídeo como está hoje, enfim, uma foto de como está hoje, está exatamente assim. Claro que algumas tiveram algumas ruínas, algumas pedras caíram, mas isso é uma coisa durante o tempo, né? O próprio fenômeno da natureza se encarrega disso, às vezes o vento, a chuva, algum tornado, enfim. Mas elas estão em perfeitas condições até hoje. Com a chegada dos colonizadores, essas civilizações sofreram um processo de extermínio com as armas de fogo. Então, se você chega numa população que ela tem uma tecnologia, um desenvolvimento próprio, mas ela não tem armas de fogo como a Europa tinha, você acaba ficando amedrontado, né? Porque você não está acostumado com aquilo, você nunca viu aquilo. Imagina, é uma população que nunca tinha tido acesso a uma arma de fogo. Então, o que eles poderiam fazer, né? Então, a população asteca, inca e maia sofreu muito com essa colonização de extermínio com armas de fogo, propagação de doenças e escravidão. Então, a mesma coisa que aconteceu no Brasil. Os índios não tinha gripe aqui no Brasil. Então, quando os europeus chegaram, trouxeram com eles gripe, algumas doenças como sarampo, varíola, catapora, piolho, essas coisas não tinha aqui no Brasil, assim como também não tinha na região maia, asteca e inca. Quando os colonizadores chegaram, eles levaram todas essas pragas e doenças junto com eles, né? Porque já fazia parte do cotidiano deles, mas não fazia parte do cotidiano dos maias, astecas e incas. Então, acaba que isso também contribui para o extermínio dessa população. Imagina, nós estamos vivendo hoje, em 2020, numa pandemia que nós temos o Covid-19. Nós não temos ainda essa imunidade, nós não temos ainda essa vacina para essa doença. Então, você vê o tanto de gente que essa doença já matou. É a mesma coisa. Quando chega uma doença nova numa população, que aquela população não tem anticorpos para aquela doença, aquela população sofre com muitas mortes. É a mesma coisa que aconteceu aqui. Então, você tem alguns fatores de extermínio dos maias, astecas e incas. Você tem armas de fogo, você tem, em segundo lugar, a propagação de doenças, em terceiro lugar, você tem a escravidão. Por quê? Os europeus chegaram, você acha que os europeus iam pegar essa população e conversar com ela e ser tranquila? Não. Eles chegaram e escravizaram essa população. Para quê? Para que essa população levassem eles em regiões férteis, onde tinha ouro, onde tinha prata, onde tinha coisas valiosas que eles pudessem levar com eles, tá? Porque eles fizeram a mesma coisa aqui no Brasil também. Então, os europeus, quando colonizaram os diversos lugares do mundo, tiveram essas práticas em diversos lugares do mundo, tá? Porque quando eles colonizam um lugar, aquele lugar ele passa a ser basicamente de exploração. Então, é uma colônia de exploração. Com a chegada dos colonizadores, essas civilizações sofreram com escravidão, com doenças. Os espanhóis dominaram essas culturas e diversos outros povos pré-colombianos. Outra forma de denominação foi o uso de divergências entre os grupos internos desses povos pré-colombianos. Ao acirrarem as diferenças políticas internas, provocaram guerras. Os colonizadores entravam para apaziguar e completar a dominação. Então, você tem as guerras internas dos próprios maias, astecas e incas, e você também tem essa guerra e essa dominação externa por meio dos colonizadores. Depois da completa conquista, os espanhóis começaram a exploração de recursos naturais com a prata, a implementação da agricultura e também da exportação. Então, primeiro, o que eles fazem? Os europeus chegam no local e eles dominam aquele local. Dominam aquele povo. Depois que aquela população e aquele local estão contidos, aí sim ele parte para buscar os recursos naturais, ou então ver se aquele lugar tem alguma especiaria, se tem ouro, se tem prata, coisas que possam enriquecer os próprios europeus. E aí, se os europeus veem que aquele local pode ser um local fértil, pode ser um local que eles podem ter algum benefício durante muito tempo, aí sim eles colonizam aquele lugar, tá? Porque eles não colonizam um lugar que eles vão ver que não tem algum benefício. Bom, gente, a aula foi essa. Nossa aula hoje foi sobre maias, astecas e incas.
Como eu falei para vocês no início da nossa aula, assistam esse vídeo, façam as anotações de vocês no caderno das coisas que vocês mais acharam interessantes. É assim que vocês terminarem, tirem uma foto e postem para mim na plataforma, tá? Para eu poder dar a nota para vocês. Outro ponto importante, assistam a aula passada, que é sobre a aula de diversidade e dinâmica da população. Por quê? Porque são essas duas aulas que vão cair na prova de vocês, tá? Então assistam aos vídeos, leiam as páginas que eu deixei indicadas para vocês lerem, que vocês vão conseguir tirar uma boa nota na prova. E outra observação, se vocês não tiverem feito ainda, quem tiver feito as atividades, parabéns por ter feito. E quem não fez as atividades, faça até semana que vem, tá? Para você conseguir fechar essa primeira parte do bimestre com as atividades em dia, para essas atividades não acumularem no final do bimestre, tá bom? Obrigada, gente, e tchau.